Saudações pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Essa semana eu tinha respondido uma pergunta lá no meu Instagram que me enviaram sobre a diferença entre espírito servidor e espírito familiar, né? Quais que são as principais diferenças, os benefícios, os prós e contras de se ter um espírito servidor ou um espírito familiar. Então eu queria agradecer a Carol por ter enviado essa pergunta. Eu pensei, bom, por que não trazer esse conteúdo aqui para o YouTube também, porque aqui eu consigo desenrolar esse assunto aí com um pouco mais de detalhe, né, do que eu não consigo fazer lá no Instagram, certo? Então essa pergunta aqui vai dar uma margem para a gente começar a criar algum tipo de conteúdo e algum tipo de debate acerca dos espíritos familiares, que são entidades que, embora elas sejam amplamente citadas em diversos grimórios de alta magia, a gente não tem tanta informação assim sobre exatamente o que são, exatamente como funciona o trabalho com esses espíritos familiares. No vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução, vou falar daqueles que eu já tive alguma experiência, daqueles que eu conheço, benefícios, prós e contras, e quero começar também falando sobre a diferença de um espírito servidor para um espírito familiar propriamente dito. Antes de eu começar a explicação, eu quero pedir para que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu não sou de ficar pedindo para assistir o vídeo até o final, mas é que depois da explicação eu tenho um aviso muito importante, um aviso, um recado, uma coisa que envolve vocês diretamente, vocês como alunos, vocês como consumidores de conteúdo aqui. Então se você de alguma forma gosta do conteúdo que é criado aqui no canal, se você acompanha, se você já teve algum tipo de benefício com os conteúdos aqui ou dos cursos, assiste o vídeo até o final porque envolve espíritos familiares, é uma coisa que eu vou precisar expor para que vocês me ajudem numa pesquisa que eu estou fazendo acerca de espíritos familiares. Então envolve também o curso gratuito de espíritos olímpicos, que já está sendo disponibilizado aqui no YouTube também. Então até o final do vídeo eu vou estar falando nisso e é muito importante, então eu peço aí que vocês, se puderem, assistam esse vídeo até o final para acompanhar esse assunto depois, tranquilo? Sem mais enrolação, vamos lá. Espírito servidor. Magia com servidores ou trabalho com servidores astrais é uma coisa muito comum na magia do caos. Claro que existem outras tradições que também trabalham com servidores, mas assim, dentro da comunidade, os magistas que são mais conhecidos por trabalharem com servidores são os praticantes de magia do caos. Então a magia do caos ela dá bastante ênfase nisso, né, de criar um servidor, ou usufruir de um servidor público, que é um servidor que outro magista mais experiente cria e deixa aberto o selo dele, o propósito dele é público, para que outras pessoas possam se conectar com aquela entidade astral, aquele servidor, e usufruir dos benefícios dela. Mas o magista, dentro da magia do caos, além de outras práticas, outros sistemas, ele também tem a opção de criar por conta própria o seu próprio servidor. Então, na prática, o servidor ele é um elemental artificial, é uma entidade astral que você mesmo dá vida, que você programa ele, que você alimenta e que você, de certa forma, vai ter uma liberdade muito maior em trabalhar com ele, porque é você quem determina, isso, claro, se for um servidor que você está criando, isso não se aplica a servidores públicos que já foram pré-programados, né, por outro magista, que daí vão seguir aquela programação já pré-definida. Então, talvez essa seja uma das principais vantagens já de início, para a gente esclarecer aqui qual que é a diferença de um espírito servidor para um espírito familiar, é que o servidor você vai ter muito mais versatilidade de trabalho. Por quê? É você quem cria ele, é você quem dá o propósito a ele, você pode atribuir multipropósitos. Então um servidor que te ajuda na mediunidade é um servidor que pode te proteger, é um servidor que pode te ajudar nos estudos, é um servidor que pode servir para muita coisa. E você pode acabar também explorando mais em relação a tempo, em relação a atribuir múltiplas tarefas ao espírito servidor, porque foi você quem deu a vida a ele, então você é o senhor dele, né? Você é o criador dele, então você consegue muito mais liberdade de trabalho, enquanto que um espírito familiar, ele é um espírito que está subordinado a outro espírito maior e de repente você vai ter certos limites na hora do trato com ele, não vai poder explorar tanto ele, eles vão ter funções muito específicas. Então acho que para a gente começar a explicar a diferença, essa seria a diferença mais básica entre prós e contras, né? O pró dos espíritos servidores é a autonomia e a versatilidade de você poder atribuir diversas funções e explorar mais daquela entidade para exercer mais funções da maneira como você achar melhor. Então você tem essa liberdade a mais. O defeito de um espírito servidor, pelo menos daqueles que a gente mesmo cria, os que são públicos acabam não se encaixando aqui nesse caso, é que, pelo fato de ser um espírito que a gente está criando do zero, leva-se um tempo até que ele esteja a um nível de poder que ele possa influenciar na sua realidade, seja física, astral ou mental, de um modo relevante. Então você vai precisar gastar aí algumas semanas, alguns meses, para alimentar, para ajudar, né, a desenvolver esse espírito, essa entidade astral, que é um elemental artificial. Você vai precisar desenvolver ele e alimentando ele até que ele tenha
poder, você vai treinar a sua própria entidade, por assim dizer, a grosso modo aqui, para ficar mais simples, né, de esclarecer para vocês. Então, acaba sendo algo que, novamente, você tem uma versatilidade muito grande, mas você também vai perder aí um certo tempo, vai necessitar aí de bastante dedicação para você conseguir desenvolver um bom espírito servidor. Isso, claro, se você for optar por criar um próprio. O espírito familiar, de certa forma, desde o começo, desde o seu primeiro contato com o espírito familiar, ele já vai ser um espírito que já vai vir com um poder para mudar, para causar mudanças na sua realidade astral, mental e física. Ele já é um espírito que já existe há sabe-se lá quanto tempo, então ele tem poder, ele está acostumado a fazer determinadas tarefas, logo você não precisa perder esse tempo, se torna muito mais prático, muito mais viável, muito mais rápido você obter um espírito familiar de uma entidade. Existem uma infinidade de entidades que provêm espíritos familiares, então, por exemplo, inteligências planetárias e espíritos planetários concedem familiares. Espíritos olímpicos concedem familiares. Os espíritos da Goethe 72 Daimons concedem familiares, entre vários outros aí, certo? Então, cada um deles vai oferecer um tipo de familiar, de uma espécie diferente. Os Daimons da Goethe vão oferecer familiares que são basicamente membros das suas legiões, certo? Eu quero trazer num próximo episódio aqui desse vídeo sobre familiares, a gente vai falar só sobre os familiares da Goetia, porque eles são um pouco diferentes dos familiares que eu vou falar hoje, que são os familiares providos pelas entidades planetárias. O primeiro espírito familiar que eu tive foi um espírito familiar de uma entidade planetária, de inteligência planetária e de espírito planetário. Então foi meu primeiro contato com o espírito familiar. Para quem a esse ponto que deve estar se perguntando, mas Dalton, o que é um espírito familiar? Pois bem, o espírito familiar ele é um espírito auxiliar. Ele vai ficar com você diferente da entidade ao qual ele é subordinado, da entidade que é superior a ele, que normalmente você invoca só num ritual, conversa o que tem para conversar durante o ritual, encerra, dá a despedida e pronto, segue sua vida. E aí se você quiser contactar de novo aquela entidade, você vai ter que fazer um ritual do zero e fazer o ritual tudo de novo para conseguir contato com aquela entidade. O espírito familiar, como o próprio nome sugere, ele vai estar mais conectado à sua realidade, conectado à sua casa, conectado aos seus arredores. Então ele vai estar com você na grande maior parte do tempo, se não 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai estar ao redor da sua casa, ele vai estar te acompanhando onde quer que você vá, a depender da função que foi atribuída a ele. Então, se você tiver, por exemplo, um familiar de proteção, que vai servir praticamente como um guarda-costa, ele vai te seguir para onde você for para fazer a tua proteção. Se o teu familiar, de repente, ele vai te ajudar em estudos, ele vai se aproximar de você e vai te orientar nos momentos em que você se separar para estudar ali dentro da sua rotina. Então, o familiar é isso, ele é um espírito auxiliar que vai te ajudar a desenvolver determinadas virtudes ou determinados trabalhos e funções na tua rotina, na tua realidade aí da caminhada mágica, sem que você precise estar toda hora chamando a entidade ao qual ele é superior. Então, a primeira entidade que eu tive de espírito familiar foi de proteção, e eles estão aí até hoje, então são espíritos que ficam ao redor da casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles ajudam na proteção. Então se vem alguma entidade intrusiva, alguma entidade zombeteira, algum ataque inimigo, alguma coisa, eles banem, eles limpam esse ataque e depois vêm e me informam, recebemos um ataque assim assado, de pessoa X, de pessoa Y, a intenção era tal. Então tem esses familiares, que foi o meu primeiro contato com espíritos familiares, foram para proteções. Dentro da magia planetária, de inteligências e espíritos planetários. Agora, mais recentemente, eu tenho estudado sobre os espíritos familiares concedidos pelos espíritos olímpicos. Mas antes de partir para isso, é válido lembrar que os espíritos familiares das inteligências, das entidades planetárias, ou dos híbridos planetários, que também fornecem familiares, eles são seres que você vai precisar fazer de vez em quando rituais. Então, por exemplo, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, você vai precisar fazer um ritual onde você vai conjurar, vai chamar o superior deles, né, que é a entidade ao qual você solicitou eles, para fazer uma recarga da energia deles, porque a energia, principalmente as entidades planetárias, cuja energia é distante, é um astro distante, você tem esse pequeno defeito, não digo um defeito, mas é um contra do trabalho com os espíritos familiares das entidades planetárias, que eles precisam de energia planetária para trabalhar. A fonte de energia deles, o que move ele, o combustível deles, é a energia planetária. Então, se você não tiver uma fonte de energia planetária constante, você vai precisar estar ali fazendo sempre, a cada 2 meses, a cada 3 meses, fazendo rituais para você recarregar ou para você realimentar esses espíritos familiares para que eles possam estender o tempo de trabalho deles na realidade sua. Tranquilo?
Não é uma coisa que acontece com os espíritos familiares da Goetia, por exemplo, que novamente eu quero falar em outro vídeo. Os da Goetia, eles não precisam dessa recarga, não precisam que você fique chamando o regente deles, né, toda hora para fazer essa alimentação, porque são espíritos conectados à Terra. Então todos os espíritos familiares que são conectados à Terra, eles não vão precisar de você estar sempre ofertando energia a eles, porque eles se alimentam de outras formas, tranquilo? Vamos agora aos familiares dos espíritos olímpicos. Esses talvez sejam os que eu acho mais simples de se obter e os mais práticos também, por quê? Os espíritos olímpicos, caso você não conheça, a gente tem um curso gratuito completo aqui no YouTube mesmo. Então, se eu lembrar, vou deixar aqui na descrição, ou deixo aqui nos cards aqui em cima do vídeo para você assistir. E os espíritos olímpicos, eles são forças, são consciências derivadas da matéria. Então eles têm uma proximidade muito grande com a matéria física mesmo. E os espíritos familiares, que até o próprio Grimório de Arbatel, que é o Grimório que apresenta os espíritos olímpicos, já fala que Olímpico X, Olímpico Y, eles concedem espíritos familiares. Esses familiares que vêm através dos olímpicos, que são concedidos, né, pelos olímpicos, eles são criaturas elementais, então eles são elementais. O que é talvez uma conclusão até que previsível, dado, né, quem conhece sobre espíritos olímpicos sabe dessa conexão que eles têm com a matéria. Então, pela autoridade que os olímpicos têm, pela abrangência do trabalho dos olímpicos na matéria, é natural de se esperar que as entidades familiares às quais eles regem, que eles concedem, são espíritos da natureza, que seriam os elementais, gnomos, ondinas, salamandras e silfos. Então, pelo fato de serem seres elementais, você também não vai sofrer com essa necessidade de precisar alimentar eles para que eles continuem atuando na sua realidade. Por quê? Porque eles são seres que já estão na natureza e eles se alimentam da energia da própria natureza do planeta Terra. Então, uma vez que você pede, né, um espírito familiar a um espírito olímpico, ele vai conceder esse espírito familiar para você, que podem exercer diversas funções. Todos os espíritos olímpicos concedem, né, espíritos familiares, dentro das suas respectivas funções. Então é uma entidade menor, uma entidade auxiliar desse espírito, que vai ficar ali com você na grande maior parte do tempo, ou vai se aproximar de você durante uma tarefa X ali da sua realidade, do seu dia a dia, da sua rotina, e vai te ajudar naquilo ali, sem que você precise novamente, né, estar entrando em contato com o superior dele toda hora. Então se torna muito mais versátil mesmo, muito mais viável, muito mais prático, poupa bastante tempo, certo? Do que, por exemplo, precisa tirar uma dúvida. Você não precisa montar todo um ritual para chamar um espírito olímpico, para perguntar para ele. Pergunta para o familiar dele, que também vai saber responder. Qual que é, agora, de um modo geral, falando sobre todos os espíritos familiares, de todas as espécies, né, de espíritos familiares existentes, o que eu acho que é o principal defeito aqui? É a necessidade de via de manifestação para conversação. De nada vai adiantar você ter uma entidade, uma força que está ali ao seu redor, se você não tiver meios de se comunicar com essa entidade. Claro, algumas vão soprar coisas na intuição, você não precisa ser um clareaudiente, não precisa ser um clarividente, basta ter uma intuição que eles vão soprar algumas coisas na intuição. Mas tem certos tipos de espíritos familiares que eles são feitos, o propósito deles é informar coisas específicas, é passar um relatório de alguma coisa, de alguma informação. E para isso é necessário que você tenha uma mediunidade que te permita a comunicação com esses seres. Se você não tiver habilidade mediúnica para conseguir estabelecer uma comunicação com esses seres, você utiliza de algum oráculo. Acho que o oráculo é uma coisa que todo mundo pode desenvolver, e através do desenvolvimento da habilidade de leitura de um oráculo, você pode chamar pelo nome do espírito familiar, abrir, né, ali a sua carta, o seu oráculo, etc., e ter uma resposta dele. Ou simplesmente, mesmo que tem certos espíritos familiares que você não vai precisar de comunicação. Por exemplo, um de proteção, ele vai estar ali, ele vai estar te seguindo, vai estar te protegendo. Então você não precisa se comunicar com ele, a não ser que você queira saber alguma coisa, saber a origem de um ataque, saber que tipo de energia negativa tem te sondado, tem te rondado. Aí sim, nesse ponto, você vai precisar de comunicação. Então, assim, eu acho que é um principal contra aqui, que acaba, de certa forma, limitando em alguns aspectos, não todos, mas em alguns aspectos acaba sendo um pouco limitado, você não consegue explorar o potencial total desses familiares se você não tiver algum meio, nem que seja um meio simples, de comunicação, certo? Então, procurem desenvolver a intuição, procurem desenvolver a habilidade de dominar um oráculo, ou mesmo, né, de continuar desenvolvendo a mediunidade de vocês, que isso vai garantir aí maior aproveitamento, né, da sua experiência com os espíritos familiares. Agora vamos falar sobre aquele assunto que eu havia comentado no começo do vídeo,
sobre os familiares dos espíritos olímpicos. Essa era uma dúvida que me mandaram desde que eu comecei a criar conteúdo, desde que eu lancei o curso gratuito de espíritos olímpicos, que era: Dalton, fala sobre os familiares que os olímpicos concedem. Porque o Grimório de Arbatel coloca, né, que alguns dos espíritos olímpicos concedem espíritos familiares. Acabei descobrindo recentemente que, na verdade, todos eles, todos os 7, concedem espíritos familiares. E esses espíritos familiares são entidades elementais, conforme eu já tinha conversado com vocês antes. Qual que é a questão aqui? Eu estou essa semana eu estou fazendo uma jornada de invocação, eu estou conjurando a cada dia cada um dos espíritos olímpicos, e eu estou pedindo aos espíritos olímpicos que eles informem pra gente aqui, eu e a D, né, que a gente trabalha em equipe aqui para fazer as ritualísticas, para que eles informem a gente os nomes dos espíritos familiares principais, né, que eles olímpicos concedem, e também as respectivas funções ou atribuições de cada um desses familiares. Então, eu pretendo fazer uma nova aula para o curso gratuito de Espíritos Olímpicos. Ela vai sair aqui no YouTube. Já havia, né, falado para vocês que eu já ia fazer essa aula de qualquer forma. Só que acabou que eu acabei me deparando com um conhecimento que eu não fazia ideia que eu ia me deparar. Eu achava que trabalhar com os familiares dos olímpicos era você chamar o olímpico, pedir um familiar e ele ia colocar um familiar aleatório ali para você. Mas esses familiares, eles são, por incrível que pareça, entidades complexas, eles são elementais complexos, com bastante poder e que têm uma singularidade, eles têm personalidade, eles têm uma função muito específica, eles têm o nome deles, eles têm o selo deles. Eu não esperava por isso. Então agora o que acontece? A gente tem aí já com uma lista, só hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, até agora já temos 17 entidades elementais que são familiares, que podem ser concedidos a você, que podem ser conciliados, né, a você através dos espíritos olímpicos. Então até o final da semana eu vou ter uma lista gigante com todos os familiares, pelo menos os principais, não exatamente absolutamente todos, mas os principais espíritos familiares concedidos pelos espíritos olímpicos. E aí aqui tá. São entidades que, até então, não existe nenhum grimório que fala sobre elas, a gente não tem nenhuma obra que fala sobre elas, não tem menção aos nomes e não tem menção aos selos, nada. Até que se prove ao contrário, e é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês, até que se prove ao contrário, isso é delírio meu e da AD, porque isso são coisas que a gente tem canalizado, coisas que a gente tem recebido através das ritualísticas. E eu já falei aqui no canal, lá na escola, sobre seres que até então não eram seres muito conhecidos, como por exemplo os híbridos planetários. Os híbridos planetários, ninguém, pelo menos ninguém além de mim aqui no cenário ocultista brasileiro, fala sobre os híbridos planetários, porque não tem lugar nenhum informação sobre esses seres. O que a gente tem foi o que eu e o que a AD a gente praticou, chamou, anotou, pegou as percepções e fez a aula. Vários alunos testaram, vários alunos comprovaram a veracidade daquilo ali que estava sendo exposto, só que os híbridos, pelo menos o nome deles já estava lá nas clavículas de Salomão. Então não se conhecia o selo, não se conhecia as virtudes, né, os trabalhos, as atuações, mas pelo menos o nome tinha. E o que eu estou falando aqui para vocês é de literalmente um tratado de magia elemental com dezenas de entidades elementais que nunca até então tinham sido conhecidas. Talvez algum dia já, mas que foram perdidos no tempo. Então eu vou apresentar para vocês dezenas de entidades elementais, cujos nomes talvez a gente nunca viu, vocês nunca viram, os selos, mesma coisa, e vão ser entidades completamente novas, que acredito eu que poucas pessoas tenham experiências de trabalho com essas entidades. E aí é que tá. O que eu quero de vocês é, se você é aluno, se você é seguidor aqui, se você é aluno lá da escola, se você é aluno do curso gratuito de Espírito Olímpico, se você colocou em prática os rituais com espíritos olímpicos, viu que funciona, viu que tem resultado, eu vou pedir para vocês aqui confiança. Eu peço que vocês confiem no nosso trabalho, porque eu sinto que isso vai dar o que falar. E eu já estou me adiantando aqui justamente por isso, porque eu sei que provavelmente vão surgir algumas pessoas e vão falar: isso é delírio da cabeça de vocês, estou inventando coisa, estou inventando entidade que não existe. Realmente pode soar isso, pode parecer isso, mas, pessoal, francamente, eu não tenho motivos para inventar algo. Eu construí uma reputação bem sólida aqui nos últimos anos na comunidade ocultista, então não tem motivo para eu vir aqui me queimar inventando alguma coisa. Se eu vou transmitir, se eu vou revelar entidades que nos foram reveladas, entidades que não estão escritas, não estão catalogadas em lugar algum, é porque eu tenho comigo, eu boto a minha mão no fogo de que são entidades que realmente existem, que realmente os espíritos olímpicos passaram, transmitiram isso para nós. Não tem motivo para eu vir passar alguma coisa sem fundamento aqui para vocês. Então assim, até que se prove o contrário, é uma coisa que
vai ser duvidoso para muita gente. E eu preciso da ajuda de vocês justamente para que vocês testem, para que vocês coloquem em prática. Então, se você sabe executar ou já executou um ritual com o espírito olímpico, você vai conseguir também obter um desses espíritos familiares a partir do momento em que eu lançar essa aula. Então, eu vou pedir esse voto de confiança da parte de vocês, para vocês, que vocês fiquem à vontade para testar. Então, testem. Peçam os familiares através dos nomes, né, que a gente vai passar, das atribuições que a gente vai passar, testem ele na realidade de vocês, tentem ter percepções, tentem, enfim, de alguma forma trazer o relato de vocês. Então podem mandar para mim, seja aqui nos comentários, lá no Instagram, manda por e-mail aí, coveldoremita@gmail.com, já deixo, né, citado aqui desde já. Mande os relatos de vocês, porque eu sinto que vai ser necessário, porque novamente é algo totalmente novo. Então eu não gosto da ideia de ser algo que só eu estou falando. Eu preciso que vocês ajudem nessa pesquisa também, que vocês ajudem a comprovar a veracidade disso aqui tudo. E é isso que eu queria conversar aqui com vocês, tratar isso aqui com vocês. Acredito que daqui umas 2, 3 semanas no máximo essa aula já vai estar sendo disponibilizada. A partir desse momento vocês já podem, se quiserem, né, se sentirem à vontade, se confiarem no nosso trabalho, tomarem a liberdade aí de praticar essas técnicas aí de obtenção de espíritos familiares. Vai ser bem legal. Eu particularmente tô assim, eu não sei nem descrever, nem colocar em palavras, porque novamente eu não esperava que eu ia me deparar com uma fonte de conhecimento tão grande. Eu achei que seriam literalmente assim, só espíritos aleatórios, mas não. Tem entidades ali que, cara, assim, vai abrir um leque gigantesco aí de coisas, né, de opções de trabalho. Então eu tô ansioso para fazer essa aula, mas antes eu quero terminar essa pesquisa para trazer um pouco mais de fundamento, trazer o máximo de informações possíveis. Já estou conversando com alguns alunos aí mais experientes que vão me ajudar também aí nesse processo de desenvolvimento aí do trabalho com esses espíritos familiares, para que a gente tenha provas, para que a gente tenha evidências de que esses seres são de verdade, esses seres existem, esses seres podem ajudar vocês de maneira segura, de maneira eficiente. Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, beleza? Depois a gente continua no outro vídeo para falar sobre os familiares lá da Goethe, que eu acho que vai dar um assunto bem legal também pra gente debater aqui no canal. Tranquilo? Então é isso, até o próximo vídeo, a gente se vê.